É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou como a águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como a águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar todas as cinzas e soprou, soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor. Vou voar como a águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor, pois eu vi a glória do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quando o pastor me convocou para há quase um mês atrás, confesso para os irmãos que na hora assim, eu fui bem corajoso. Eu disse para ele: não, pode contar comigo. Mas eu comecei a buscar, comecei a falar com Deus. Senhor, o que tu queres que eu fale? E eu preparei uma mensagem, eu estava na metade mais ou menos já, passagem de Neemias, e o Senhor começou a me incomodar e eu comecei a sentir que não era aquela palavra, porque era uma palavra minha. Eu tinha comentado com a Marli, e o Senhor me levou a esse texto, de Isaías 43. E hoje, sem conversar com o Tasquila, sem nada, os louvores, eu senti ali no banco o cuidado de Deus, porque o culto está falando de fé.
E a palavra de Deus nesse texto, ela vem trazer exatamente isso. Vamos ler. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que vocês fossem meus. Podem sentar, irmãos. Obrigado, José. A palavra de Deus, nesse texto, ela trouxe ao meu coração uma visão de fé. Uma visão de fé um pouco diferente do que nós às vezes estamos acostumados a ouvir e a falar. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que tu queres falar conosco? É difícil, é muito difícil estar aqui transmitindo. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para nós. E eu entendi que Deus queria nos mostrar que no nosso lar, ao lado nosso de momentos que às vezes a gente passa de dificuldade, de confusão, de problemas, de situações que tiram o nosso foco de Deus, Ele colocou aqui para o profeta Isaías, ele disse assim, que quando nós atravessássemos por águas profundas, ele não disse assim, ó, você vai um dia atravessar. Ele disse, quando tu atravessares. Então ele quis dizer assim, não te preocupes, um dia tu vai passar, mas eu vou estar contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu vou estar contigo, mas depende de nós. E aí eu comecei a meditar, comecei a buscar, Senhor, o que tu queres com essa palavra? Aí eu comecei a meditar, comecei a entender que realmente era fé. E aí eu fui indo, fui trabalhando, fui escrevendo, fui colocando, porque é a primeira vez, é a estreia. Eu espero que o pastor me libere por mais algumas vezes. Então é difícil tu ir colocando, tu ir escorrendo o que vem na tua mente, porque chega aqui e dá um bloqueio. Então eu fui escrevendo e fui colocando. Então os irmãos me perdoem se às vezes eu der uma perdidinha, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer exatamente o que nós precisamos ouvir. Amém? E eu, determinado, eu comecei a buscar exatamente o que eu queria falar, sobre fé. E aí eu peguei a fé em 2 estágios. O estágio da fé interior, quando ela brota lá no coração, no íntimo, quando Deus faz brotar aqui dentro. E a fé do lado de fora, a fé das circunstâncias, a fé no dia a dia, quando eu começo a vivenciar a fé. E a fé, ela só acontece do lado de fora, ela só faz aparecer, só me dá resultado quando ela aqui dentro nasce. Quando crê, quando eu realmente coloco a minha fé, quando eu creio dentro do coração. Porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E aí eu fui um pouco mais longe. E aí eu descobri que a fé, ela solidifica, ela provoca mudanças no exterior. Mas quando passamos a crer de maneira sobrenatural. O que é crer no sobrenatural? Crer no sobrenatural é crer naquilo que a gente imagina que não vai acontecer. Porque se for natural, eu vou lá com as minhas mãos e faço. É simples. Abrir a porta do carro, abrir a porta da casa. É natural. Acontece. Agora o sobrenatural depende de Deus.
E quando depende de Deus, o camarada tem que ser, parar e realmente acreditar. Porque senão a gente volta, a gente dá um passo atrás. E o sobrenatural de Deus fala que a fé, ela, antes de funcionar fora, ela funcionar no lado de fora, ela tem que funcionar no lado de dentro. Porque se eu não crer verdadeiramente, eu não alcanço a minha vitória. Eu não dou um passo mais. E Paulo, ele citou, numa passagem, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E nós vamos falar de 2 coisas: fé e esperança. Amém? Vocês não começam a me deixar nervoso, hein? A fé é uma palavra muito significativa, porque ela implica fidelidade a Deus e a confiança absoluta no Senhor. A fé, ela só significa quando eu realmente creio, quando eu realmente coloco o Senhor na frente das coisas, quando eu não coloco a minha força, quando eu não coloco a minha posição na frente, é quando eu coloco o Senhor. Ah, mas eu quero aquele emprego. Ah, mas eu vou lá, vou colocar o meu currículo, vou dar um jeitinho, como a gente já ouviu muitas mensagens do pastor. Agora, se eu colocar a minha fé em ação, Senhor, Tu sabes do que eu preciso, Tu sabes aonde eu posso ir, Tu sabes da forma que eu posso chegar. Com certeza, a fé que brotou no teu coração vai fazer o sobrenatural acontecer. E você vai alcançar, você vai receber o que Deus tem prometido, porque os sonhos de Deus, né, Tasquila, são muito maiores do que a gente pensa, porque eles brotam no coração de Deus para os nossos corações, mas depende da nossa fidelidade com Deus. É algo tremendo, irmãos, é algo muito tremendo, nós acreditar, nós crer que o Senhor faz o sobrenatural, mas não tem, Deus não faz nada que a gente não permita. Só faz o que nós permitir. E só acontece quando nós colocamos a nossa fé em ação. Nós dizemos assim: Senhor, Tu és o meu guia, Tu és o meu... eu sou o carro e Tu és o meu motorista. Me leva onde Tu queres. Aí acontece. Amém? A palavra de Deus fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Aí tu me pergunta assim: como, Adriel? Se eu não vejo e eu espero, isso é fé. Se eu creio, se eu quero, mas eu não tenho condições de alcançar, como que eu vou alcançar? Tu és filho do dono e consumador da fé. Ele só quer que tu creia. Ele só quer que tu entregue nas mãos dele. Ele não quer nada. Ele não está te exigindo nada. Ele diz assim: filho, dai-me o teu coração. Eu vou fazer acontecer. Eu quero essa cura, mas eu corro para o médico, mas eu vou em tudo quanto é lugar, mas eu não vou no meu quarto, eu não dobro o meu joelho, eu não vou no médico dos médicos. Paizinho, eu preciso de Ti. Paizinho, Tu sabes o que eu preciso. Irmãos, antes de nós levantarmos, antes mesmo de nós colocar o nosso pé na rua, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Na vigília nós falávamos aquele texto da palavra de Deus, que os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas o Senhor cuida deles. Nós, muitas vezes, somos maus e sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Por que nós não chegamos a Deus? Por falta de fé? Por deixar de acreditar? Ou por achar que Deus é um camarada que está lá em cima, tão longe? Será que Ele vai me ouvir? Mas eu sou tão pequenininho. Será que Ele vai parar para me escutar? Será que esse problema para Deus é importante? Será que o Senhor olha para mim e vê eu na minha situação? Será que Ele consegue identificar o meu problema? Ei, o Senhor está dizendo assim, filho, eu estou aqui, eu quero te ouvir, fala para mim. E em determinado momento Ele diz assim, ei, agora deixa comigo,
Agora só confia. Coloca a tua fé em mim. Deixa que eu vou fazer. Deixa eu falar. Mas a gente às vezes é meio apressadinho. A gente não quer ouvir o pai falar. É igual o filho. Às vezes o pai quer comentar, ou a gente quer falar alguma coisa, quer corrigir, quer ensinar, quer educar, quer dar o caminho. Ele acha que sabe tudo. Não, eu já sou adolescente, eu já sei ir, eu já sei voltar. Ei, para. Eu preciso te falar. Eu preciso dar o teu caminho. Confia em mim. Me dá a tua mão. Deixa eu te levar. Deixa eu fazer tu andar um pouquinho mais. Deixa eu sarar tuas feridas. Ei, eu paguei um preço muito alto por ti. Por que tu queres guiar a tua vida? Por que tu não confias em mim? Por que a tua fé não está firmada em mim? O Senhor só quer isso. Que a nossa fé esteja firmada nele. Que nós passamos a acreditar que realmente Ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz que a fé é a convicção do agora, é ter certeza no coração que a promessa futura já aconteceu no presente. Olha que maravilha. Isso é fé. É eu acreditar, é eu crer que o que eu quero, que o que eu tenho plantado no meu coração, que o Senhor fez brotar. Às vezes a gente escuta uma mensagem e diz assim, não, isso aí pode ser que um dia aconteça. Pode ser, será que realmente é, não sei, Ei, certeza. A fé é ter certeza no coração que a promessa futura já aconteceu. Você começa a vivenciar a promessa de Deus na tua vida quando você realmente tem fé. E a esperança? A esperança, ela é bem diferente da fé. Ou seja, a esperança, ela faz nos pensar nos nossos sonhos. Ela faz nos pensar nos nossos projetos. Que um dia pode acontecer. Eu tenho esperança que um dia realmente vai acontecer. Eu tenho esperança que isso realmente pode. Será? Pois é, esperança. Mas as nossas experiências e tribulações diárias são muitas vezes desoladoras. E a menos que a gente veja que o propósito de Deus é fazer-nos crescer continuamente, elas podem nos levar ao desespero. Nós perdemos a esperança quando nós não cremos ou nós não entendemos que o Senhor tem um propósito para cada situação. Às vezes eu estou passando uma situação difícil, às vezes é o desemprego, às vezes é uma doença na família, às vezes é a falta de dinheiro, às vezes eu não tenho controle na minha vida financeira, eu me aperto, eu me atrapalho, né? Eu estou passando uma dificuldade. Às vezes é Deus querendo nos ensinar. Às vezes é Deus querendo trabalhar e eu não entendo. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Ei, o Pai está te chamando, Ele está dizendo assim, filho, vem aqui, vem na minha escola, senta aqui no banco, eu vou te ensinar. Mas nós somos apressadinhos, nós não queremos. Ontem nós falávamos no curso de hombridade, nós somos a geração micro-ondas. Nós queremos tudo pronto, tudo na hora, é imediato. Nós pedimos para o Senhor, Senhor, Tu sabes que o meu sonho é uma casa própria, Tu sabes que o meu sonho é um carro. Nós podemos viver, irmãos, essa Canaã aqui na terra. Nós podemos. Deus deixou isso para nós. Mas às vezes nós queremos muito rápido. Nós não esperamos, nós não colocamos nas mãos de Deus, nós não temos fé de que nós vamos alcançar. Nós não temos esperança que nós vamos, realmente esperança de Deus, que nós vamos alcançar. E aí nós queremos dar um jeitinho, começamos a trabalhar de um jeitinho ou de outro. E o Senhor começa a nos moldar. Ele começa a dar uma puxadinha aqui. E a gente reclama. E é só o Pai dizendo assim, filho, não está na hora, não está no tempo. Tu tens que andar um pouquinho mais, falta aquele 1%. Tu ainda não alcançou, vamos um pouquinho mais. E a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro. Eu vou ler, os irmãos não precisam abrir. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, louvemos a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida
pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Você precisa de encorajamento? As palavras que Pedro oferece nessa passagem é de alegria, é de esperança nos tempos difíceis. O apóstolo baseia sua confiança no que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nós vivemos a maravilhosa esperança da vida eterna. Não importa o tipo de dor ou provação que venhamos enfrentar nesta vida, se nós tivermos esperança que um dia, lá na glória, nós vamos receber o nosso galardão. Tudo isso aqui é passageiro. Isso para nós não é nada. Nós, com certeza, nós vamos olhar para o céu e nós vamos dizer assim: Paizinho, como nós somos pequenos diante do teu poder. Como Deus quer nos enriquecer com a sua esperança. Irmãos, nós não podemos colocar nossa esperança aqui na terra, nas coisas desse mundo. Nossa esperança, nosso aqui é passageiro. Temos problema, temos aflições, somos afligidos, somos todo dia, vivemos em um mundo que não para. Mas não é aqui o nosso lugar. Nossa esperança é na glória, é no que o Senhor tem preparado para nós. Nós só queremos a terra, nós só queremos viver o que tem na terra. Ei, o Senhor quer nos levar para o céu. O Senhor quer nos levar para a glória. Vocês já pensaram na coroa? Quem hoje pensou que Jesus pode voltar essa noite? Quem hoje está preocupado apenas com o que vai ter que fazer amanhã? Com o problema que tem que resolver? Ei, tu já entregou na mão do Senhor? A tua fé está onde? Hoje é noite da vitória. Mas a maior vitória que nós podemos receber é o galardão. É ser aprovado, irmãos. É nós sermos aprovados por Cristo. Não é este mundo. As coisas desse mundo vão passar, vão ficar. As nossas dores vão passar. E o que nós vamos levar? Como é que nós vamos chegar diante de Deus? Com as nossas mãos vazias? Pensando o quê? Pensando no quê? Fazendo o quê? Ei, a nossa esperança é lá na glória. A nossa esperança não é nesse mundo. Ah, irmão Adriel, então eu tenho que parar tudo. Não. Mas coloca a tua fé no autor e consumador. É Ele quem faz brotar. Começa a acreditar, começa a crer. Começa a colocar a tua esperança no Senhor. Que os teus dias vão ser melhor. Vai ter luta, vai. O Senhor disse para nós: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós podemos vencer. O apóstolo Paulo passou nesse mundo, sofreu todas as aflições, mas no final ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se manteve em pé, e mesmo em momentos de dificuldade. É dessa forma que o Senhor nos quer, é em pé. Aleluia. Amados, a nossa esperança não é nessa terra. Eu sei que manter a esperança enquanto sofremos é um pouco difícil, mas se nós compreender a maneira que Deus quer agir, irmãos, ninguém segura. Porque nós nos dedicamos a buscá-lo, a estar na presença dEle. Quando convoca-se para orar, que alegria, como disse o Carvalho,
Pai, é uma janela que se abre para conversar com o Pai. É o momento teu com o Pai, de conversar com Ele, de tu chegar pertinho dele, colocar a tua cabeça no ombro. Ah, Paizinho, eu preciso disso. Ah, Paizinho, como é bom te ouvir. É na oração, mas para isso eu tenho que ter esperança de que a minha vida não é aqui nessa terra, de que o que eu tenho aqui é uma passagem, de que o meu galardão é no céu. Jesus não veio aqui nessa terra em vão. Ele veio para nos resgatar. Ele disse assim: eu vim para os que eram meus e não me receberam. Nós fomos alcançados pela graça, pela infinita graça e misericórdia. E o que nós temos feito por isso? Somos filhos pedintes? Não podemos ser. Nós temos que crer que nós temos um Pai que, mesmo quando a gente acha que não pode, Ele já está lá preparadinho, só esperando. Aonde está a nossa fé? Aonde está? É igual quando a gente tem um filho pequeno, a gente está sempre cuidando. Ai, não pisa ali, não pisa aqui. Mas às vezes eles começam a crescer e querem dar um pulinho maior. E às vezes a gente até deixa, até que eles adquirem confiança e começam a andar sozinho. Mas os olhos do Pai estão sempre voltados. E muitas vezes, quando eles veem o perigo, o que eles fazem? Se voltam para o Pai. E o que nós fizemos? Só vamos para o Pai quando estamos em perigo? O Pai quer nós sempre com Ele. O Pai quer o nosso compromisso com Ele. O Pai quer contato com Ele. O Pai quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Quer que a nossa esperança esteja realmente voltada para Ele. A minha esperança, a minha fé é alcançar, é estar contigo, Pai. Ah, Senhor, como eu almejo estar contigo. Como eu queria que essa noite terminasse e que começasse o banquete na glória. É essa a esperança que nós vivemos? Ou a esperança de que o culto termine, que eu vá para casa, que eu faça um lanche, e que amanhã eu vá correndo para a empresa, que eu vá correndo para os meus negócios, que segunda-feira chegue bem rápido? Essa é a minha esperança? Ou a minha esperança é que o dia termine e que o Senhor volte? E que eu vá para a glória, que eu tenha a vontade de estar com o Pai, de que eu possa, Senhor, amanheceu. Ah, Senhor, eu estou aqui contigo, que bênção. É essa a minha esperança? Qual é a nossa esperança? O Senhor nos chama, o Senhor pede: ei, a tua esperança sou eu. Aleluia. E a palavra de Deus ainda coloca para nós assim, ó, com tudo isso, lá em Provérbios 24:10, que nós devemos, 24:10, Deus está dizendo assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem esperança, tem fé, mas vai ter angústia. Ele não está dizendo que não. Como eu falei, no mundo tereis aflições. Ele não está dizendo que, pode ser que um dia vai ter. Não, nós vamos sofrer aflições. Mas, se nós nos mostrarmos fraco no dia da angústia, a nossa força é pequena. E o que é um homem sem força? Nenhuma cadeira tira do chão. Quanto mais de frente com um problema. E às vezes nós somos frouxos, porque o probleminha é o tamanho de uma formiga e nós pintamos um elefante. E às vezes o problema é o elefante e tem uns corajosos que diz para ele assim, ó: ei, olha o tamanho do meu Deus aí, ó. E ele se torna uma formiga. Tu pisa o pé em cima e ele some. Mas como venceu? Ei, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é muito maior do que ele. Ele pode curar o câncer, como curou a minha esposa. Está ali. Ele pode, pela fé de um homem. Elias
mandou o sol parar. Ei, onde é que está a tua fé? Se disseres ao mar, ao monte, vá para o mar, ele vai. Mas nós não temos fé para isso. Agora, se tu tiveres fé, mas é dia de angústia, eu estou fraco. Então realmente, a tua força é pequena. Mas mesmo assim, se tu te voltares para o Pai, Pai, eu sou pequeno, a minha fé não consegue alcançar, renova a minha fé, restabelece a minha fé, fortalece-me. Com certeza, o Espírito Santo vai descer sobre ti, vai derramar do bálsamo dele e vai te levantar, vai te fazer passar sobre as águas. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 14, 22, esse ato de fé para mim é interessante, porque o Senhor ordenou os discípulos a entrarem no barco. Uma passagem que todo mundo conhece. A maioria, quem não conhece, tem a oportunidade de marcar. Chega em casa e lê esse capítulo. Capítulo 14, versículo 22 a seguir. O Senhor ordena os seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar. Irmãos, foi depois de um sermão maravilhoso. O Senhor disse assim para os discípulos: ei, entrem no barco e atravessem para o outro lado. O que o Senhor queria com aquilo? Poderia estar ventando, ter um vento, poderia estar alguma coisa. Os discípulos, algumas Bíblias dizem que o Senhor compila, Ele ordena, Ele empurra, Ele manda que os discípulos entrem no barco. Provavelmente eles estavam resistindo, eles não queriam entrar, mas o Senhor queria provar a fé deles. O Senhor queria testá-los. E a forma que o Senhor, como sabe de todas as coisas, Ele viu que naquele momento Ele queria colocar os discípulos no barco e disse assim, vão para o outro lado, que depois eu vou. E o Senhor Jesus se retira, vai orar, e eles vão. Lá no meio do mar, o mar se agita, o mar se revolta, e eles começam a clamar. De repente, sobre as águas vem quem? Vem Jesus, andando. E aí tem um camarada, que o cara é fera. Ele olha para lá e diz assim: ei, quem está vindo aí? Aí o Senhor diz o quê? Sou eu. E aí ele pega os olhos e fita em Jesus. Ato de fé. Ele não vê mais o problema. Irmãos, ele esquece que o vento está soprando, que o mar está revolto, que as águas estão entrando no barco, que os outros, eles eram pescadores, eles sabiam a situação que estavam passando no meio do mar. E ele fita os olhos em Jesus. E ele assim, deixa eu ir contigo. O Senhor vem. Ele desce como eu ando aqui em cima, e anda sobre as águas. E a palavra de Deus disse o seguinte: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Não vai te afogar. E ele coloca os olhos em Jesus. E vai. E começa a andar por sobre as águas. E vai. E anda. Só que de repente, ele olha para baixo. Ele tira os olhos da fé. E ele começa a afundar. E olha como Deus é maravilhoso, mesmo nesse momento. Senhor, volta a olhar. Aí Jesus pega pela mão e leva até o barco. E o que acontece? O mar se acalma, se aquieta. E onde é que está a fé dos outros discípulos? É como nós. Está ali. E às vezes a gente quer fazer o quê? Ficar tirando água do barco. E não quer ver a fé, está lá. Pedro foi um cara corajoso. Não quis saber. Olhou para Jesus e disse, eu vou. Exercitou a fé, colocou a fé em prática e foi. E se nós fizermos com a nossa fé, colocar em Jesus a nossa esperança viva em Cristo, não tem problema. Os problemas são muito pequenos. Porque Deus nos chama para isso.
Amados, como ato de receber a nossa vitória, é desenvolver a nossa fé, de modo que colocamos em prática o que em Hebreus fala no capítulo 4 e versículo 3. Descansar em Deus. Isso é receber a fé. Isso é receber a vitória. É quando eu descanso. Nós falamos da atitude, nós falamos da esperança. E agora é descansar. Se eu tenho fé, se eu acredito, se a minha esperança é Cristo, se eu tenho uma esperança de que aqui é passageiro, que o meu galardão é lá no céu, não é aqui, eu tenho que descansar. Eu tenho que colocar nas mãos do Senhor. E Ele está dizendo assim, ó: descanse em mim. Descansar em Deus, porque Ele está sempre pronto para cumprir as suas promessas de libertação e descanso. Mas tem uma coisa que nos impede, que nós já falamos atrás: falta de fé. Descansa. Descanse no Senhor. Coloque a tua fé em ação. Entrega na mão de Deus. Agora entrega. Não fica na pontinha segurando, porque Ele quer entrega. Ele quer entrega total. E quando tu entrega totalmente, quando tu abre o coração, quando tu coloca a tua mente, quando tu faz exercício realmente de fé e entrega nas mãos do Senhor, com certeza o Senhor vai agir. Porque Ele não vai te deixar envergonhar. O Senhor vai agir. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Irmãos, assim como os judeus, lá nos dias de Moisés, eles recusaram entrar em Canaã. Às vezes, nós permitimos que as dificuldades do presente nos façam duvidar da capacidade de Deus em cumprir as suas promessas. Isso é a falta de fé. Isso é eu não entregar para Deus. Eles não confiaram em Deus e, portanto, eles não entraram em Canaã. Passou uma geração. Era 40 dias. Virou 40 anos por não entregar em Deus, por não confiar, por não ter fé. Viram gigantes, mas eles não olharam o que tinha de bênçãos, o tamanho dos cachos de uva. Eles não deram bola para aquilo, eles só viram o gigante, só viram o problema. E Deus queria o quê? Entrega para mim, descansa. E às vezes, irmãos, falta 1%. E nós tomamos para nós. E vira 99%. O 1% está aqui atrás agora. Porque nós não entregamos para Deus. E o Senhor quer que a nossa fé esteja em Cristo, não em nossos esforços. Porque é o único caminho que leva ao crescimento espiritual. E por vez nós gozar a nossa Canaã aqui na terra, é termos a certeza de que a nossa fé está afirmada em Cristo. Porque é Ele, o autor e consumador da nossa fé, que nos faz realmente triunfar. Aleluia! E amados, como nós temos nos apresentado diante de Deus? Como nós temos tratado os sonhos que Deus tem para nós? Onde está baseada a nossa fé? Em que está baseada? No nosso amigo, no nosso patrão? Ou está em Deus? A nossa esperança é em Cristo ou é em nossas convicções? Mas que nessa noite o Senhor possa derramar desse bálsamo, que a nossa fé seja realmente transformadora e a nossa esperança voltada para a glória, para que Cristo realmente cresça em nossa vida e que nós desapareça, que a nossa fé realmente esteja baseada em Cristo. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé. Pastor,
Aleluia. O Adilson começou o culto falando de entrega, e eu quero terminar falando de entrega, para que a gente possa realmente usufruir dessa promessa de Deus, de passar pelas águas e o Senhor ser o nosso sustento, passar pelo fogo e não ser consumido. É preciso seguir o conselho do salmista no Salmo 34, verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. De uma entrega real, de uma entrega verdadeira, de uma entrega total, porque nós somos especialistas de estar entregando para o Senhor hoje, tomando amanhã, está entregando e está tomando. Eu vou confiar em Deus, vou confiar em Deus. Não estamos nós aqui dizendo não à medicina, muito pelo contrário, a respeitamos, e enquanto tiver recurso é necessário buscar. Não estamos dizendo de que o cristão não deve ser esforçado, trabalhador. Também não é verdadeiro. Eu sou como Paulo, que se não querer trabalhar, que também não coma. Nós estamos falando quando a mão não alcança, quando a força não chega. O único caminho a fazer, e é melhor fazer quando nem mesmo isso precisa, é entregar o caminho ao Senhor, e daí confiar nele. Sabe por que é difícil fazer isso? Porque a gente é orgulhoso. E entregar tudo nas mãos de Deus é reconhecer que a gente não é bom o suficiente para resolver as situações. Mas é um caminho muito importante de se tomar nesse momento. E eu quero orar junto com você. Você que foi ministrado desde o começo dessa reunião, você que trouxe essa palavra, ouviu essa palavra sobre fé. Escritores Hebreus 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximem de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou lá na igreja, se não fizer bem, mal não vai fazer. Não, vai fazer mal. Se você vem com esse pensamento, eu vou buscar a Deus, porque Deus realmente tem a solução para a minha situação. Alguém já disse, quando a gente vem para Cristo, a gente pode não levar o que veio querendo buscar, mas vai levar com certeza aquilo que precisava ter vindo buscar. Eu não sei o que te moveu a vir nesse lugar nessa noite. Uma atitude de gratidão a Deus por uma semana, ou um grito desesperado da alma em busca de um milagre, em busca de uma saída. Põe a tua fé em ação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Põe a tua confiança nele. Aleluia. Essa promessa é tão verdadeira. Eu sou o Deus de vocês. Eu comprei vocês. Isaías está se referindo aqui, Isaías está se referindo a Israel, e nós somos o Israel de Deus. Eu dei resgate por vocês, e agora vocês acham que eu vou deixar vocês perecer, que eu vou deixar vocês padecer, sem necessidade, sem proveito de crescimento? Não. Você vai passar por momentos de dificuldade. Jesus já falou, no mundo tereis aflições, mas é nessas horas que vai acontecer como aconteceu com os 3 jovens da fornalha. Aleluia. Põe a tua fé em ação. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos um programa na rádio, pela internet, todo dia às 11 horas da manhã, vai até o meio-dia. Hoje, quando eu comecei a falar, eu comecei a ser tocado por Deus a levar realmente a crer e compartilhar de que o poder do clamor é algo tremendo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Um Deus que toma pela mão, um Deus que entra no fogo, um Deus que entra na água, um Deus que passa na provação. É um Deus, sim, que quer relacionamento e quer que você confie nele. E essa foi a mensagem que você ouviu nessa noite. Pastor, como é isso mesmo? É ter tanta convicção para dizer, Deus, a partir de hoje, o que o Senhor mandar eu vou fazer em obediência ao Senhor.
Qual o risco de passar vergonha, de ser doido? Semana um irmão nosso que compartilhou uma experiência comigo. Parecia impossível, não vai acontecer. O cara está ficando doido. Não quer nem saber o que tu vai fazer. O Senhor plantou isso no meu coração e vai ser desse jeito. E Deus faz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais Ele tudo fará. Se você é um bom religioso, abra mão disso. Seja um discípulo, um cristão verdadeiro mesmo. Tenho orado para o Senhor, dizendo assim: Senhor, quais são as amarras, quais são as coisinhas que ainda estão me prendendo para eu realmente deixar o teu Espírito me conduzir totalmente? Deus, o que está pegando ainda, Deus, para eu fluir realmente, para eu subir com essas asas como águia, Deus, para viver cada uma dessas promessas, de todas essas promessas que são minhas por herança. Com certeza você vai passar por entrega total ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E nós cremos, Deus, de que mesmo nas águas, no fogo, na dificuldade, na provação, através da nossa fé em Ti, da nossa confiança em Ti, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Acrescenta a nossa fé nessa noite, Deus. Acrescenta a fé para fazer uma entrega, como quem sabe nunca fez ainda este meu irmão, esta minha irmã. De se lançar em Ti, Deus. De descansar em Ti, Deus. Deus, a Tua presença é tão doce. Faz, Senhor, obras profundas no nosso meio nessa noite, Deus. Deus, estes limites que alguns dos meus irmãos acabam colocando para a Tua atuação, Deus, que eles mesmos possam colocar por terra nessa noite, dizendo: Senhor, vem, a casa é Tua, minha vida é Tua, minha família é Tua, meus negócios são Teus, meus dias estão em Tuas mãos, Deus. Aumenta a fé do Teu povo nessa noite, Deus. Aumenta a fé do Teu povo nessa noite, Deus. Deus, nós estamos orando realmente a um Deus que fez o sol parar. Nós estamos orando a um Deus que abriu o mar vermelho, Deus que destruiu inimigos, Deus que fez coisas extraordinárias, que colocou muralhas, Senhor, por terra, que ressuscitou mortos. Deus, nós estamos falando, Senhor, e orando a um Deus que disse que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos através dos lábios de Jó. Deus, traz milagres à existência nessa noite. Traz resposta, Senhor, ao coração deste meu irmão e desta minha irmã. Senhor, receba essa entrega, Deus, total, irrestrita, irrevogável. Clamando, dizendo: Deus, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu, a minha vida é Tua. Deus, se o Senhor tem prazer em mim, Senhor, atravessando essa situação desta forma, louvado seja o Teu nome, Deus. Mas a Tua promessa diz de que Tu em Cristo sempre nos conduzirá em triunfo, Deus. O mundo olha para nós, Deus, e assim como o salmista muitas vezes pergunta: onde está o Teu Deus? Ah, Deus, desperta-te nessa noite, como clamava o profeta a Ti, e vem com a Tua mão poderosa, Deus, como clamava Isaías, dizendo: ah, Deus, se fendesses a terra, os montes, e descestes, Deus,
e operasses os teus milagres que já fizesses no passado, mas que a tua palavra promete que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, e nós cremos a ponto de dar a nossa vida por essa verdade. Vem, Deus, com o teu milagre nessa noite, Deus. Vem, Deus, como resposta a essa entrega total desse teu filho e da tua filha, e traz a sua cura nessa noite, em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu milagre nessa noite, como resposta de uma entrega diante de ti, dizendo: a minha vida é tua, Deus. Traz direção. Tu és um Deus vivo que fala conosco, Deus. Traz, Deus, traz o teu milagre, Pai. Renova a esperança, sim, Deus, não uma esperança humana, não uma esperança, Deus, dentro de conjecturas possíveis, mas uma esperança firmada na fé, que zomba do impossível, Deus, porque tem um Deus que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu oro com tanta convicção e fé, Deus, que muitos irmãos e irmãs minhas, Senhor, estão provando milagres nessa noite, Deus. Estão alcançando vitória, Deus, vitória, vitória, em nome de Jesus Cristo. Vitória sobre a sua própria carne, sobre os seus desejos carnais. Vitória sobre a enfermidade. Vitória sobre a opressão satânica. Vitória, Deus, vitória. Oh, Espírito Santo de Deus, envia unção que quebra o jugo nessa noite, Deus. Envia unção que quebra o jugo nessa noite, Deus. Que solta as correntes realmente, Deus. E através da fé e dessa promessa maravilhosa que o Senhor está conosco, não importa a situação, nós realmente tomamos posse, Deus, e entendemos que é noite do triunfo, aleluia. Que é noite da vitória. Que é noite de uma entrega total e da maior vitória, quando o homem entende que ele precisa se render a Deus, que é a melhor coisa que ele pode fazer. Por tudo isso eu te agradeço e te louvo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.